Boa tarde. Hoje iremos falar sobre os tornos. O grupo é eu, Isaías, Arthur, Iago e Matheus Igor. Eu começarei falando os tipos de tornos. Primeiramente falando sobre o torno universal, que é uma máquina usada no processo de usinagem de peças dos mais diversos materiais, como ferro, madeira, aço, bronze, alumínio, nylon e entre os outros materiais, principalmente aqueles que possuem formas cilíndricas. Agora irei falar sobre o torno revólver. É o torno que tem como característica a fabricação em série de peça com auxílio do cabeçote móvel, que vem adaptado a várias ferramentas diferentes para executar processos de usinagem com rapidez, e em pequenas peças como buchas e arruelas. Temos também os tornos copiadores, que permitem obter peças com formas de sólidos de revolução de qualquer perfil. Para poder realizar esses trabalhos, é necessário que a ferramenta seja provida de dois movimentos simultâneos, um de translação longitudinal e outro de translação transversal em relação à peça. Agora irei falar sobre os tornos automáticos, que são unidades que são alimentadas através de um painel de controle ou outro controle externo. Eles são capazes de trabalhar automaticamente de acordo com os comandos. Embora esses tornos possam trabalhar com uma variedade de materiais, eles são principalmente produzidos para trabalhar com materiais metálicos, porque como eles recebem ordem de computadores, seu risco de erro é menor e são feitos com mais perfeição. Agora irei falar sobre os modelos de tornos automáticos de CNC. Eles são uma grande evolução tecnológica em relação aos outros tornos. O controle trabalha com controle de diversos eixos, operando de forma simultânea, possibilitando a usinagem completa de peças com geometrias mais complexas em curtos ciclos de operação. Então ele trabalha com peças mais complexas e também seu tempo em relação aos outros é menor, porque ele é feito para aquilo. Agora irei falar sobre o torno CNC, que diferente do CNC automático, é basicamente um torno de engenharia mecânica. Ele é utilizado na usinagem de precisão, com controle numérico computadorizado. Ele foi construído inicialmente para a produção de peças usinadas de revolução ou cilíndricas, que vem dotado de duas bases, chamadas de barramento, sobre as quais correm dois eixos. Eu vou falar um pouco sobre as ferramentas de torneamento. Vou começar pela ferramenta de aço carbono. A ferramenta de aço carbono ela é utilizada na usinagem de madeira, nylon e materiais com teor de carbono inferior à sua composição. A composição dessa ferramenta possui uma porcentagem de 0,7 até 1,5 no teor de carbono. Ou seja, esses tipos de ferramenta não podem ser submetidas a temperaturas mais altas de que 250 graus Celsius, e por causa disso não se pode utilizá-las em altas velocidades de corte. Agora eu vou falar sobre a ferramenta de aço rápido. As ferramentas de aço rápido têm diversos tipos de materiais de liga, que possibilitam a maior velocidade de corte em relação à ferramenta de aço carbono, tais como tungstênio, cobalto, cromo, vanádio, molibdênio, boro, e eles são responsáveis pelas propriedades de resistência ao desgaste e também aumentam a resistência de corte a quente, que chega até 550 graus Celsius. Outra vantagem que ela tem sobre o aço carbono é que ela também pode ser submetida ao processo de reafiação.
As ferramentas de aço rápido também são comercializadas em bastão de perfil quadrado, redondo ou de lâminas conhecidas como bidés. Essas ferramentas elas são muito utilizadas no processo de usinagem de materiais de alta tenacidade, como por exemplo o alumínio, o cobre também e o bronze, e às vezes até material plástico. E o bom delas é que elas não formam uma crosta que fica impregnada na ferramenta. Vou falar um pouco sobre as ferramentas de carboneto de tungstênio, também que são conhecidas como as ferramentas de aço duro. As ferramentas de aço duro são de certa forma as mais utilizadas na mecânica. Diferente dos metais fundidos, as ferramentas de metal duro são apresentadas no seu primeiro estágio em forma de pó. O pó, no caso, seria o pó de tungstênio, tântalo, cobalto e titânio, e quando eles são misturados e compactados, eles recebem o nome de brinquete, até que eles chegam no último estágio da sua fabricação, onde eles são sintetizados em temperaturas de 1600 graus e recebem uma forma de pastilha, de diversos formatos. E isso faz com que as ferramentas de metal duro sejam capazes de suportar temperaturas de 800 graus sem sofrer qualquer tipo de dano, com velocidade até de 20 vezes maior do que a da ferramenta de aço rápido. As ferramentas de metal duro são muito utilizadas em usinagem de materiais com alto teor de carbono e de materiais temperados também. E outra coisa também que é muito importante é que de forma alguma você pode bater esse tipo de ferramenta, não pode dar pancada nenhuma nela, porque ela é muito frágil. O metal duro ele não é resistente a impacto e também não é aconselhável utilizar em materiais muito mole, por exemplo, o alumínio e o plástico, porque eles facilmente podem ficar presos na ferramenta e podem causar uns resultados meio indesejáveis. Agora eu vou falar um pouco sobre uma das ferramentas mais caras do torno e também a de maior qualidade, que é a ferramenta de cerâmica. As ferramentas de cerâmica elas têm um valor muito elevado no mercado, por causa que a sua composição é de 100% de óxido de alumínio e é extremamente resistente a esforço a uma velocidade de corte 5 vezes maior que a ferramenta de metal duro. E também ela suporta temperaturas de até 1200 graus Celsius. E geralmente elas são utilizadas no processo de acabamento dos materiais temperados e cimentados, em aço com alto teor de carbono e em ferro fundido. E o que define todas essas ferramentas que tem aí é você saber quando que você vai ter que usar. Todas elas têm um objetivo, e para você botar em prática, você tem que escolher a certa, porque senão ela simplesmente vai prejudicar o processo e vai comprometer a qualidade final. Oi galera, eu vim aqui falar sobre o que é torneamento e o seu processo geral. Bom, o torneamento ele é um processo de usinagem usado para fabricar peças cilíndricas, no qual a ferramenta desenvolve um deslocamento linear, enquanto a peça exerce um movimento rotacional. Normalmente executado por um torno, o torneamento usina o diâmetro da peça até uma certa dimensão especificada, dando-lhe um suave acabamento. O centro de torneamento nada mais é que um torno com CNC. E o que seria CNC? Seria um controle numérico computadorizado. E bom, o torneamento geral ele é uma usinagem em corte único, ou seja, basicamente o torneamento gera formas cilíndricas com uma ferramenta de corte usinando com uma única aresta e na maioria dos casos a ferramenta é estacionária e a peça gira. Em muitos aspectos é o método de corte de metal onde a ferramenta avança em um sentido linear gerando formas não muito complexas. Por outro lado, por ser um processo mais amplamente utilizado e que mais facilmente permite desenvolvimento, o torneamento é um processo altamente otimizado, exigindo cuidadosa avaliação dos diversos fatores em aplicações.
Apesar de geralmente ser um processo de corte único, o processo de torneamento varia em função do formato e do material da peça, das condições, exigências e custos. Fatores esses que podem influenciar na ferramenta de corte. As ferramentas de torneamento atuais são cuidadosamente projetadas, com base em décadas de experiência, pesquisa e desenvolvimento. 君の虜になってしまえばきっと